É preciso ter fé na semente. Um sezinho que veio de uma única semente se multiplica em 1001 sementes. E cada uma dessas pode ser um ser novo, único, sem igual, que traz toda a memória do que foi antes e de onde há de vir flor, fruto, semente de novo e mais uma vez alimentando o futuro. Toda vez que eu me lembro disso, reafirmo em mim essa riqueza e abundância sem fim que a terra é. Cria tudo novo, múltiplo, diverso, dá sempre tanto, tanto. De onde já se viu, então, tanta falta e escassez? É invenção e construção do capital que coloniza, que preda, que concentra, que privatiza, que priva do povo o chão, que altera e tenta controlar a semente. É preciso buscar a autonomia da semente que se planta, cultivar semente crioula, boa da terra, que há muito dá lá, semente que os antigos plantaram, semente que queremos seguir hoje plantando para ter lá na frente boa colheita. É preciso proteger as sementes, plantar sementes, multiplicar sementes, trocar sementes, germinar sementes, ter fé na semente. É preciso ser semente. Saudações, gente, meu nome é Lívia e eu tô aqui para dar uma introdução, né, dar um suporte. Essa é uma videoaula que faz parte do projeto Cerrado Cultivando Seus Frutos e Protegendo o Bioma da comunidade Caxixó. E esse vídeo tem a intenção de fomentar e ajudar nos primeiros passos, né, da construção da casa. É apenas uma introdução. A minha intenção é seguir nesse suporte, nesse diálogo. E aqui eu vou dar uma introdução geral, assim, sobre a importância das sementes, algumas coisas importantes para se pensar nessa construção, né, da casa de sementes, do banco de sementes da comunidade, para que possa ter essa organização, esse entendimento. E eu me baseei em alguns materiais que eu vou estar compartilhando, disponibilizando, e a minha intenção também é elaborar um material de suporte para vocês. Então, gente, por que as sementes, né? Para que plantar sementes? Para que cultivar sementes? Para que guardar sementes, né? As sementes, como eu falei, elas trazem essa memória, né? As sementes, elas têm uma relação muito íntima com o ser humano, né? Que a partir da semente a gente pode multiplicar, seguir multiplicando e melhorando. As plantas e o ser humano, né? A nossa alimentação a partir das plantas, ela foi acontecendo a partir de um processo de coevolução, né, de adaptação, de melhoramento das sementes e das plantas, né? Essa domesticação que a gente fala, que antes muitas das plantas eram de pouca polpa, não eram tão produtivas, e à medida que o ser humano foi interagindo com a terra, foi observando, foi selecionando o fruto, a cada planta, essa aqui é mais carnuda, essa tem mais polpa, essa produz mais, essa é mais resistente, e assim foi se criando variedades mais bem adaptadas, mais produtivas, mais resistentes. Então, guardar sementes é seguir levando à frente, garantindo que no futuro se tem essas boas sementes. E no contexto que a gente vive hoje, né, passando assim por essa modernização da agricultura, isso que a gente chama de Revolução Verde, aconteceu um processo de modernização do campo, com vistas a melhorar a produtividade, mas que se refletiu muitas vezes nas plantas destinadas à exportação, né? Soja, cana, milho, que se teve um melhoramento, né, técnico para conseguir aumentar a produção, diminuir os gastos, mas o que a gente percebe de todo esse processo, tanto no Brasil como no mundo todo, foi cada vez mais uma monopolização, tanto das sementes em si, como de todo esse pacote tecnológico que foi sendo introduzido no campo, gerando muito mais dependência, né? E em relação às sementes, foi acontecendo um processo de introdução de sementes híbridas e sementes transgênicas. As sementes transgênicas são sementes que são geneticamente modificadas, ou pega o DNA, a informação genética dela, e é cruzada com outras informações. Pega, por exemplo, um pedaço de um DNA de uma bactéria e introduz na justificativa de gerar maior resistência a inseticidas, maior resistência à escassez hídrica, mais
a gente se tem uma insegurança muito grande no meio disso, porque você mexer na informação genética de uma planta, de um ser vivo, né? A gente não sabe, a gente pega essa informação, isso aqui combate inseticidas, é mais resistente, mas uma informação traz várias outras informações, e isso coloca a gente em uma insegurança muito grande, né? Além de que as sementes viraram um insumo a ser comprado e a ser renovado cada vez, então gerou uma dependência, né? As sementes que antes eram plantadas e sempre guardadas um pouquinho para a próxima safra, passaram a ser algo a ser trazido sempre de fora e comprado, gerando uma dependência, né, ao que se tem no mercado. Isso gerou uma coisa muito drástica que a gente chama de erosão genética, que é toda essa diversidade de milhos de todas as cores diferentes, funções, milho de pipoca, de canjica, milhares que os povos da terra, né, da agricultura familiar, povos tradicionais, indígenas, povos originários de vários lugares, povos quilombolas, ribeirinhos, enfim. Essa diversidade muito grande de vários... das variedades imensas de cada espécie, foi acontecendo uma erosão genética, porque foi se selecionando determinadas espécies que têm uma viabilidade econômica para se circular. Então, o que aconteceu foi, por exemplo, hoje a gente vai no supermercado, no sacolão, você vai comprar um milho, qual tipo de milho que tem? Você vai comprar um arroz, qual tipo de arroz que tem? Sendo que existem mais de 500 variedades de arroz, muito mais de milho, de feijão, de abóbora, né? Então, isso é um pouco, assim, inicialmente, da importância, né, de se guardar sementes, de se preservar esse patrimônio genético, essa grande biodiversidade, essa riqueza verdadeira que a gente tem, que os povos têm, que são as nossas sementes. Então, trazendo um pouquinho isso para inspirar, né, e frente, né, a toda essa questão, essas ameaças da Revolução Verde, da modernização da agricultura, das sementes híbridas e transgênicas, começou a se fortalecer, né, os movimentos alternativos a esse afronte, né, do agronegócio, dessa expansão de monocultura sobre os territórios, né, que é o que a gente chama de agroecologia. E dentro da agroecologia começaram a surgir muitos movimentos para fortalecer as sementes dos territórios. E aí passou-se a chamar as sementes tradicionais dos territórios, as sementes que há muito tempo estão numa comunidade, que já tem uma adaptação ao local, ao clima, às formas de plantio, de sementes crioulas. E tem uma legislação brasileira de 2013, a Lei de Sementes 10.711, que ela define as sementes crioulas como: sementes crioulas são variedades de sementes desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, quilombolas, assentados da reforma agrária, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades. Então, é a semente que tem costume na terra, aquela semente que o pessoal já está adaptado. E tem algumas experiências que dão até outros nomes para sementes crioulas, né? Tem um projeto do CTA, lá da Paraíba, que é o Centro de Tecnologias Alternativas, que chama de Sementes da Paixão. Porque os agricultores, né, nesse movimento assim, de fomentar os bancos de sementes, eles demonstraram grande paixão por essas variedades históricas, né, que tem nos territórios. Então eles chamam carinhosamente de Sementes da Paixão. Aqui pela Caritas também tem um processo, né, de fomento aos bancos de sementes no norte de Minas, e aí são chamadas de sementes da gente, que são as sementes crioulas dos territórios, né? E assim, para além assim de dizer de sementes crioulas, né, a gente tem outras definições também de sementes crioulas, né? Que como essa legislação traz essa definição, tem outros autores que vêm trazer outras definições, sendo as sementes crioulas aquelas variedades locais, introduzidas lá ou não, que são manejadas continuamente por agricultores e comunidades por pelo menos 20 anos. Então, se uma semente está no território há mais de 20 anos, ela é considerada semente crioula. Mas tem outras características, como sementes locais. São aquelas que estão sob domínio e manejo dos agricultores por pelo menos 5 ciclos de cultivo e seleção do mesmo agroecossistema ou por uma mesma comunidade.
E mais antigas que essas ainda são as sementes tradicionais. São aquelas que vêm sendo manejadas em um mesmo agroecossistema ou uma comunidade por pelo menos 3 gerações familiares, avô, pai e filho, em que são incorporadas valores históricos que passam a fazer parte das tradições locais. As variedades tradicionais são as variedades crioulas, só que mais antigas. Então, trazendo um pouco dessa perspectiva, né, desses conceitos, mas para a gente poder entender e saber do que a gente vai querer chamar as sementes, né? Então, frente a tudo isso que eu falei, começaram a se fortalecer esses movimentos de proteção das sementes e começaram a germinar por aí os bancos de sementes. E o que são os bancos de sementes, né? Os bancos de sementes, eles são tecnologias sociais geridos por uma comunidade, por um grupo local ou mesmo por uma instituição, que tem essa estratégia, né, de conservar, multiplicar, guardar sementes com maior eficiência, maior controle, né, maior garantia de que as sementes realmente vão poder ser conservadas a curto, médio e longo prazo, garantindo que assim se tenha para as gerações futuras também, né, que se possam recuperar essa diversidade de sementes, que se possa multiplicar, né, essa biodiversidade, essa riqueza genética mesmo nos territórios. Então, os bancos de sementes, eles têm a função além de armazenar sementes, né, com bastante mais critério, mais cuidado, também pode ser um lugar de pesquisa, né, um lugar de fomento, né, à agricultura local, à agricultura familiar, né, para apoiar esses territórios. Então, frente a tudo isso que eu falei, começaram a se fortalecer esses movimentos de proteção das sementes e começaram a germinar por aí os bancos de sementes. E o que são os bancos de sementes, né? Os bancos de sementes, eles são tecnologias sociais geridos por uma comunidade, por um grupo local ou mesmo por uma instituição, que tem essa estratégia, né, de conservar, multiplicar, guardar sementes com maior eficiência, maior controle, né, maior garantia de que as sementes realmente vão poder ser conservadas a curto, médio e longo prazo, garantindo que assim se tenha para as gerações futuras também, né, que se possam recuperar essa diversidade de sementes, que se possa multiplicar, né, essa biodiversidade, essa riqueza genética mesmo nos territórios. Então, os bancos de sementes, eles têm a função além de armazenar sementes, né, com bastante mais critério, mais cuidado, também pode ser um lugar de pesquisa, né, um lugar de fomento, né, à agricultura local, à agricultura familiar, né, para apoiar esses territórios. E assim, dessa forma, os bancos de sementes, eles são estratégias complementares que convergem para garantir a soberania e a segurança alimentar e nutricional dos territórios, a preservação dos recursos genéticos e da sabedoria dos saberes dos povos e das comunidades tradicionais. E nesse contexto, assim, dos bancos de sementes, que é essa estrutura, né, que resguarda as sementes, tem-se atores essenciais para esse processo, que são os guardiãos e as guardiões de sementes, que são as famílias, né, as pessoas que guardam, que plantam e multiplicam essas sementes, né, e são os cuidadores, os zeladores daquela semente, que a cada ano, a cada safra vai estar ali plantando, guardando e que vão garantir essa comunidade, essa continuidade, né, e esse processo de melhoramento. São aqueles que vão estar lá na ponta escolhendo qual que é o melhor fruto, o melhor grão, para que ano que vem tenha uma safra cada vez melhor. Então, falando assim de algumas etapas muito importantes, né, para a consolidação, para a formação de um banco de sementes, seja sementes crioulas, sementes agroecológicas, sementes de adubação verde, sementes de nativas, um passo muito importante é sensibilizar e esclarecer, trazer informações sobre a importância das sementes e mobilizar esses guardiões e guardiãs que vão estar tendo esse papel fundamental, né? Que vão estar guardando diversos tipos de sementes e vão estar garantindo esse processo de aumento da autonomia, né? Cada vez menos depender de comprar sementes.
E também um outro passo muito importante para a formação de um banco de sementes é levantar quais são as variedades existentes na comunidade e quais são as variedades de interesse. Então, aí dentro da comunidade, né, fazer esse levantamento. Quem que planta e guarda semente? Você guarda semente de quê? Você guarda essa semente que você faz colar, que você faz artesanato, você sempre usa, você está sempre plantando. Levantar todo mundo que já faz, né, essa multiplicação das sementes, anotar, fazer esse registro e para que possa se estar entrando nesse fluxo do banco de sementes. E outra coisa também é levantar quais são as sementes de interesse, porque pode ser que uma comunidade já não tenha mais a sua semente crioula, que foi entrando nesse processo, né, de erosão, de introdução mesmo dessa modernização da agricultura. E muitas sementes foram sendo perdidas, né? Então é interessante também lembrar quais foram as sementes, qual que eram as sementes mesmo que meu pai plantava, aquele feijão colorido, aquele feijão roxinho, bonito, ou que meu avô plantava, ou que ele fazia um artesanato, ou que ele usava para isso e para aquilo, porque assim a gente traz, né, à tona essas memórias genéticas, mas também memórias de saberes. Outra coisa também que pode acontecer, que é importante também para os bancos de sementes, é que sejam adquiridas sementes mesmo, variedades crioulas de pessoas, bancos, guardiões, que já que têm essas sementes mesmo adaptadas aos territórios, essas sementes melhoradas, essas sementes boas, e adquirir, né, ou trocar. Por isso que a troca de sementes, né, as feiras de trocas de sementes, promover essa troca é muito importante também para fortalecer os bancos de sementes, fortalecer a segurança alimentar local, né? Então, eu tenho essa semente, aí vai ter um encontro de semente, eu levo a minha aqui, pego a do fulano. Então, assim, a gente vai cada vez mais enriquecendo, né, os territórios. Outros passos muito importantes assim, para um bom funcionamento do banco de sementes é estabelecer uma organização interna de como é que vai ser o funcionamento, né? O que vai reger. Então é importante ter documentos como, por exemplo, um regimento interno, um manual de funcionamento, que vai ser feito, né, de comum acordo a partir de uma discussão coletiva, comunitária, do que é importante, do que a gente... Quais vão ser nossas estratégias, né? Por exemplo, como é que a gente vai distribuir as sementes? Como é que na safra a gente vai guardar sementes? Ou, por exemplo, formas mesmo de se colher as sementes, instruções, né? Como é que é feito para fazer a secagem, quem que pode pegar, quando que a gente vai trocar. Então, é importante que já se tenham em mente isso para que possa ter um amadurecimento. Tenho alguns modelos de regimentos internos de bancos de sementes que eu posso compartilhar também para vocês, mas é importante também vocês construírem a partir daquilo que faz sentido para a realidade de vocês. É importante também que se tenha uma comissão gestora, né, do banco de sementes, que vai estar tomando conta, né, e que vai estar estimulando, né, essa participação das pessoas no banco de sementes. É importante também, para além dos mais velhos, né, das pessoas adultas, mais velhos, que às vezes já tem essa cultura, esse hábito de guardar sementes, é importante também envolver os jovens, envolver as crianças, para que a gente tenha realmente uma continuidade. Então é importante plantar essa sementinha também, da importância das sementes nas outras pessoas da comunidade. E assim, falando um pouco sobre formas de se armazenar sementes, né? Dentro do recurso do projeto, foram já comprados, né, alguns materiais, alguns potes, né, para guardar sementes. Isso é muito interessante, mas eu vou falar aqui de algumas alternativas. Tem alguns bancos de sementes que guardam, né, em grandes bombonas, assim, de plástico ou de outro material, com tampa, né, para guardar grandes volumes de sementes, e é muito interessante também quando é em uma maior escala. Mas o que a gente mais tem visto assim nos bancos de sementes, que são uma estratégia assim bem eficaz, né, e bem barata, assim, bem acessível, são as garrafas PETs, ou seja, daquelas maiores ou assim do tamanho que for, porque elas dão para guardar volumes menores, né, e elas têm um ótimo funcionamento. Então, assim, é importante pensar nesse armazenamento das sementes.
pensar sobre a vedação, né? Pensar como evitar que dê caruncho, que dê bicho, né? E que a gente perca as sementes. Então, uma das coisas importantes aqui no meu caso não tá bem assim, mas é a gente tirar o ar, né? De dentro das garrafas, então tentar encher até o topo. E na hora de fechar, apertar também, porque se tiver algum bichinho que foi em alguma semente, perdendo o ar ali, ele não consegue se multiplicar, não consegue reproduzir, não vai comer as sementes, né? Outras estratégias interessantes também, né? Para além, essa forma de deixar a vácuo já é super eficiente, mas tem outras coisas também que podem se aliar a isso e que são muito boas também para evitar esses bichos. Por exemplo, colocar junto das sementes barro, né? Como se fosse uma argila, assim, que tenha no território que esteja limpinha, assim, que possa ser colocada, porque elas ajudam. Cinza de madeira também é uma estratégia. Pimenta malagueta seca ou pimenta do reino, moída no meio. Folha de eucalipto também. São algumas dessas estratégias, né, que a gente tem para poder conservar. E assim, os bancos de sementes também, a gente consegue ter um controle maior, né, das condições do ambiente. Então, essa questão do controle de temperatura, de não poder passar, não passar de tal temperatura para não se perder, né, a capacidade de germinação da semente. Então, é importante ter esse controle, assim, de temperatura, não deixar que a temperatura suba muito. E outra coisa também que é legal se pensar na questão da umidade, né? Da casinha de sementes não ser um lugar nem muito úmido, nem que bata muito sol, né? E pensando assim nos armários, né? Ou nas estantes onde vai se colocar sementes, é legal que elas estejam a pelo menos 10 centímetros da parede, porque a parede geralmente pega muita umidade. Algumas das estratégias, né? De conservação das sementes. Outra coisa muito importante nas sementes, para a gente garantir sementes sempre boas, sementes cada vez melhores, é um critério na seleção das sementes, né? Que é algo que tem que ser espalhado, né, para os guardiões, tem que ser socializado, né, esses saberes, e ser levantado também, né, entre as próprias pessoas da comunidade, quais que são as sabedorias, quais que são os saberes para escolher as sementes, né, para melhorar essas variedades. Então, algumas coisas que eu trago assim, né, para essa questão desse melhoramento genético participativo, é a gente escolher a melhor planta, o melhor fruto, o melhor grão. Então, aquela planta que está saudável, que não foi atacada por insetos, que cresceu bem, que se desenvolveu bem, que está abundante, né, de frutos. Aí você escolhe aquelas, dentro do seu cultivo, você escolhe aquelas que se desempenharam melhor. Então, pensando nesse melhoramento, né, das sementes, da seleção da melhor planta, do melhor fruto, também o melhor grão, né? Dentro de uma espiga, por exemplo, a gente tira, mesmo que seja um bom fruto, a gente tira aqueles que não estão tão bons, que às vezes está rachadinho, está um pouco quebrado, e a gente debulha e deixa o milho, por exemplo, a gente tira as da ponta e deixa só as do meio, então a gente escolhe também. E outra coisa muito importante, como eu falei da questão da umidade, é na questão da secagem das plantas, né? Para que evite mofo, para que evite que a semente se perca. É importante, antes de guardar nas garrafas, garantir que as sementes estejam bem sequinhas, né? E uma coisa pra gente verificar, assim, né, se a semente está realmente seca, por exemplo, você dá uma mordida nela, se ela deu uma amassadinha, assim, provavelmente ela ainda não tá seca o suficiente. Aí você morde ela dá uma trincada, uma quebrada, então quer dizer que ela já tá bem sequinha, né? E uma forma interessante de secar as sementes é estender elas no sol, em uma lona, de preferência de cores claras, não preta, porque a lona preta ela absorve muito calor e pode aquecer as sementes mais do que elas podem ser aquecidas, né? A semente não pode passar de 40 graus Celsius, né? Ela perde a capacidade dela de germinação. Então, é legal estender essas lonas, evitar estender de meio-dia às 2 horas, por exemplo, que o sol tá quente, e não deixar à noite, não deixar tomar o sereno também. E também é importante não deixar ela secar diretamente no chão, né? A lona, é bom que ela esteja bem limpa para evitar as contaminações, né?
E também na hora de armazenar, é importante que as sementes não estejam quentes, que estejam um horário mais ameno, que elas não tenham saído diretamente do sol. E aí, pensando nessa questão da gestão do banco, né, é importante pensar como é que vai funcionar essas retiradas, né, qual que vai ser a quantidade média que vai distribuir para a família, né, quando tiver um maior volume no banco, for pensar essa distribuição na safra, quanto que a gente vai passar para cada família, né, então entender esses fluxos, estabelecer para vocês. E é importante uma coisa também, que para a gente multiplicar, é interessante que a gente não retire mais do que a gente colocou. Por exemplo, ano passado eu coloquei 2 garrafas. Esse ano eu não vou tirar as 2, porque senão eu não vou ter, né? Ou, por exemplo, eu peguei uma garrafa, né? Essa questão de multiplicar. Eu recebo 1, eu devolvo no mínimo 2 ou 3, né? Para que a gente possa multiplicar, né? E aí pensar também, talvez, quanto por cento que a gente vai colocar que é interessante cada um retornar para o banco, né? Então, são coisas importantes. Mas, no geral, é isso, assim, pensar também nas sementes, porque tem diferentes tipos de sementes, de funções, né? Sejam sementes de árvores, sementes anuais, sementes de hortaliças, sementes de flores, sementes de plantas medicinais, sementes de adubação verde, né? Cada semente tem uma função, então é importante também, nesse momento inicial do banco, eleger algumas variedades prioritárias para se multiplicar ela em maior escala, né? E aí depois a gente pode seguir conversando, seguir nessa prosa para entender mais especificamente assim de cada uma das sementes, dessa questão da conservação, porque, por exemplo, sementes que são anuais, que são sementes de roça que a gente fala, né? Milho, feijão, abóbora, quiabo, essas sementes não é interessante que a gente guarde ela por muito tempo. A partir de 2 anos ali, ela já perde um pouco a capacidade dela de germinação, de produção. 5 anos já não é mais legal. Aqui eu tenho uns saquinhos de sementes também de hortaliças, que são produzidos pelo MST, são sementes orgânicas, agroecológicas, que são opções muito interessantes para fugir do convencional, né, das grandes empresas. Aqui eu tenho também 3 tipos de sementes de quiabo. Esses 2 aqui foram lá do meu quintal, esse aqui foi lá do quintal do seu Adão, que eu peguei essa semana. Aí aqui dentro estão as sementes. Essa semente eu sei que tem lá, porque eu já peguei um cachinho desse lá aí na comunidade. E esse aqui é aquele quiabo mais comum, né? Médio, assim, bem gostoso, que tinha lá em casa, que eu cultivei por um tempo. E esse outro é aquele quiabão mais comprido, assim, que tem mais as dobras e que minha avó plantava dele. Eu sigo guardando. Deixa eu ver, tem um milho aqui também, um pouquinho de milho. Esse milho, ele veio, a Beth que me deu, veio lá do SEAD, norte de Minas, e eu já plantei e colhi ele umas 3 vezes por aí. Mas é isso. Esse é só um primeiro momento, uma semeadura inicial, né? Para instigar vocês, para incentivar, para trazer um pouquinho de informações gerais e para que a gente siga, né, cultivando esse banco de sementes. Podem contar comigo, tá bom? Tá plantada a semente. Semente crioula, olha aí, é semente boa, olha aí, é fruto da luta, olha aí, e melhor não há. Semente crioula, olha aí, é semente boa, olha aí, é fruto da luta, olha aí, vamos cultivar. Viva as sementes, viva os guardiões de sementes.